Olha, Fernando, nós vamos para o intervalo já já, mas antes temos várias perguntas aqui dos internautas. O Racha aqui, falando, Fernando, eu quero ser locutor para namorar as ouvintes. Você já saiu com alguma fã? Você já teve? Eu estava com muito medo dessa pergunta. Porque agora, abre seu coração. Na verdade é o seguinte, o profissional ele tem que tratar o ouvinte de uma forma diferente. A ouvinte pode ser bonita, ela pode não ser tão bonita, não pode te agradar, né, fisicamente, mas você tem que tratar da mesma forma, porque a pessoa, ela acima de tudo tem uma admiração, porque você é muito amigo dela, só que você não sabe. É verdade. Então, ela está acostumada com você, exatamente, mas ela te escuta todo dia. Você com a pessoa. Tem casos de locutores que já salvaram vidas, inclusive, de falar alguma coisa interessante, que a pessoa estava numa depressão, né, e séria. E o locutor falou alguma coisa e a pessoa ligou para a rádio e chorou com o locutor, e o locutor virou um psicólogo ali. Então existe isso. Com você já aconteceu ou não? Já aconteceu de desabafos, né? Não uma coisa tão séria, graças a Deus. Eu não sei como é que seria a minha ação, né? Mas já aconteceu, sempre acontece, né? De você ser muito próximo da pessoa e a pessoa às vezes não tem amigo. O amigo é o locutor, é o rádio. Então ela te liga e te fala coisas íntimas e que você não pode achar estranho. É até uma técnica da psicologia, né? Você não pode demonstrar muito, às vezes, esse espanto, assim. Você tem que conversar com a pessoa de uma forma tranquila, normal, como se fosse que você já escutou aquilo lá muitas vezes. E a gente faz isso bastante, né? Então a gente conversa bastante com o ouvinte. Então eu estou muito mais preocupado em atender bem o ouvinte, porque ele faz uma imagem do locutor, ele imagina o locutor de uma forma, e você tem que continuar, porque o locutor está sempre no astral. Aí você fala com ele no telefone, aí o cara chaveca a menina, passa aquela cantada, é super antiético e também pode quebrar muito a fantasia do ouvinte. Então a gente, na verdade, o certo é não pensar nisso. Já teve casos, obviamente, que locutores saíram com ouvintes, mas é uma coisa que não é aconselhável. O seu trabalho, na verdade, é entreter ou informar, né? Na verdade, seria isso o foco, né? Legal. Ó, a Thaís pergunta aqui, Fernando, o que mais te encanta no rádio? Por que você resolveu ser radialista? Da onde saiu, então, esse sonho, essa vontade? Saiu, na verdade, quando eu tinha 3 anos, assim, 4 anos. O meu pai é o Ciro César, é o diretor da Rádio Oficina, e ele sempre me educou muito próximo ao rádio, né? A época que existia a Rádio Cidade aqui em São Paulo, que era uma rádio assim que dominou muito o público aqui em São Paulo, uma grande massa assim escutava a cidade. Foi uma rádio que até hoje deixa saudades. Eu lembro que com 3, 4 anos eu já frequentava a cidade, porque meu pai era locutor da cidade. E a partir daí eu sempre tive esse contato. Com 14 anos eu comecei a fazer eventos promocionais com a Band, com a Jovem Pan, com a Transamérica, junto com a Rádio Oficina. Então eu era o sonoplasta, eu era a pessoa que mixava uma música com outra, fazia o playlist, eu era responsável pelo clima. Né? Então, a partir dos 14 anos que eu criei esse amor. Óbvio que teve algumas horas que eu falei, será que eu tenho que ser isso? Será que esse mercado é o que eu vou querer? Eu já pensei em trabalhar na área de saúde, já pensei inclusive em ser pastor, uma coisa nada a ver. Nossa, pastor! Que eu acho a profissão muito legal, porque você fala para um monte de gente, você aconselha, eu gosto disso, né? Você deixar as pessoas, assim, com um espírito bem interessante. Mas eu acho que não era muito o meu jeito e eu acabei indo para o rádio, né? E até hoje eu sou bem feliz com a escolha, né? Olha, várias perguntas aqui. O Valmir falando, o que você acha do estilo Pânico no rádio? Esse novo estilo, então, mais despojado, né? Mais escrachado. O Pânico, ele é um programa de humor que já é tradicional na Jovem Pan. Por exemplo, quando o Pânico ele entrou na televisão, a Jovem Pan foi rapidamente para o primeiro lugar, assim, da audiência. Né, tava no primeiro, assim. Porque o Pânico, na verdade, todo mundo admira muito esse humor. Mas a principal característica do Pânico é você ficar curioso com a próxima coisa que eles vão falar. Eles se baseiam, na verdade, isso na minha opinião, porque é bem parecido, em um personagem chamado Howard Stern, que ele é americano, e inclusive tem um filme dele que fala sobre a história dele. E a principal curiosidade do ouvinte, todo mundo falava mal do cara, mas todo mundo escutava, porque queria saber a próxima coisa que ele ia falar. Né? O que ele vai fazer nesse momento? O cara é meio louco e tal. O Pânico, ele tem essa característica. Ele está entrevistando alguém, uma celebridade e tal,
E, na verdade, a característica do Pânico é perguntar coisas que a televisão, às vezes, não pergunta. É verdade. Que às vezes não aborda. E esperar a reação da pessoa. Exatamente. Então, o Pânico, ele pegou muito essa parte de bastidores. Você, hoje em dia, com o Pânico, com outros programas de humor, você consegue conhecer o artista em situações diferentes da televisão. Você só vê os artistas globais, por exemplo, fazendo as interpretações em novelas, em filmes e tudo mais. Você vê aquilo que já é selecionado, já é editado. O Pânico, ele mostra um outro lado. Outro dia, vendo o Pânico, eu nunca tinha visto, mas eu era curioso para ver o William Bonner em pé. Eu nunca vi isso. E no Pânico eu consegui ver. Então, essas coisas que, na verdade, o público ele quer ter uma vivência sobre aquele personagem, né? Então é uma outra forma de... Que é um além, né? Então eu acho a proposta muito interessante. Obviamente, tem horas que muitos, né? Eu não vou falar em questão de palavras, às vezes, obscenas para o meio-dia até as 2 horas, mas muitas pessoas não aprovam. Mas é a característica do Pânico. É um humor escrachado, é um dos programas que o ouvinte liga e os caras, o que você quer? Né? Mas é a característica. O ouvinte do Pânico, ele na verdade espera por aquilo, porque é um formato que não existe. É um formato que eles fizeram. Aí, lógico, trouxe a tendência, outros programas acabaram fazendo bem parecido, mas o Pânico ele trouxe uma tendência bem interessante, que é mostrar os bastidores. Isso que é interessante do Pânico, né? É o seguinte, temos uma pergunta do Marcos Olímpio. Vou numerar aqui, nós temos que ir para um rápido intervalo e voltar. Perfeito. Então, só me lembre de te perguntar, então, na volta, o Marcos Olímpio quer saber como anda a digitalização do rádio. O Adriano, querendo que você nomeie, então, o grande ícone da comunicação via rádio que você mais admira. Já vai pensando. Perfeito. E o Neto Paula tem uma pergunta também, muito capciosa. Quando o locutor só fala bobagens, principalmente no ramo da política, né? Que é algo que traz uma certa polêmica, mexe com egos. Como você toma partido, então? Se você tiver algum, acho que no caso, um entrevistado, né? Então, como segurar? Segure as respostas. Nós vamos ter um rápido intervalo e voltamos com vídeo. Também temos vídeo. Bastante coisa para mostrar. Tem um áudio, então tem muita coisa para ver. Não saiam daí.